Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste Maledit Day de hoje. E aí, tudo bem? Espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like neste vídeo. E não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br, beleza? E bora pro relato dos Maledit de hoje. Tô com o batom borrado, mas... Vamos lá. Olá, Ana. Meu nome é Fulana e vou contar o relato de uma maledite que eu tinha assim como uma irmã. Pode ler tranquilo, os nomes já estão trocados. Obrigada. Bom, resumindo um pouco da minha vida, eu nasci numa cidade do interior de Minas Gerais. Tive uma infância deliciosa e uma adolescência muito legal. Quando me formei no ensino médio, veio a cobrança dos meus pais para fazer uma faculdade. Ana, sinceramente, eu não tinha certeza do que eu realmente queria fazer. Mas com a pressão, eu vi que próximo ali da minha cidade tinha aberto um curso de veterinária na faculdade. Como amo animais, resolvi fazer. Iniciei o curso em 2008 e no segundo semestre rolou boatos de que a faculdade estava com problemas com o MEC. Tiveram muitas reuniões e a maioria dos alunos resolveram transferir para outra faculdade. Eu fui uma delas e transferi para uma faculdade muito famosa no nosso estado. Enfim, chegando lá, as turmas tinham muitos alunos e nós, que fomos de transferência, ficamos meio que deslocados e começamos a nos enturmar mais. Foi aí que eu conheci a Maledite, que na verdade era da outra faculdade também, mas lá eu nunca tive proximidade com ela. Nós começamos a conversar e nos aproximarmos. Então nós começamos a conversar e nos aproximamos. E Ana, eu sou quase infalível nos meus sextos sentidos, sabe? Eu sou muito sensitiva e quase sempre eu acerto. Mas a minha intuição com ela falhou bonito. Nós nos dávamos super bem. Ela namorava já fazia uns 10 anos e até ficou noiva nessa época. E só um detalhe aqui, Ana. Quando eu fui para essa nova faculdade, eu namorava um rapaz da minha cidade. Ficamos juntos ainda por 6 meses, mas não deu certo para ele. Afinal, eu estava numa das cidades universitárias mais badaladas, né? Eu acho que ele ficou com a cabeça a mil. E eu também achei melhor. No fundo, eu quis curtir solteira essa etapa da vida mesmo. E na minha turma só tinha gatinho. Na faculdade em geral. Cada um bonito. Bom, voltando à Maledite, ficamos muito próximas. Amigas mesmo. Não desgrudávamos. Eu morava em uma república com outras meninas e ela morava sozinha. Vagou um apartamento no terceiro andar do prédio que ela morava e eu e as meninas nos mudamos para lá. Ela morava no primeiro andar. Logo após, alguns meninos da nossa turma mudaram para a cobertura, que era no quarto andar. Era uma república de 5 rapazes. A maioria ali do prédio era da mesma turma. Isso fazia com que sempre estivéssemos juntos na casa um do outro, ou almoçando, fazendo churrasco, jogando conversa fora mesmo. Foi uma época bem legal. Como eu disse, ela ficou noiva e eu comecei a me aproximar mais de um dos meninos ali da república, que vou chamar aqui de Luiz. Começamos a ficar e foi muito legal. Nesse mesmo período, uma outra garota da nossa turma, que também veio de transferência, mas essa eu já conhecia, estava precisando sair da república dela por não estar dando certo. As meninas da república dela pediram que ela saísse. Então, conversando um dia lá na faculdade, a Maledite disse para ela ir morar com a Maledite. Afinal, o apartamento tinha 2 quartos. Eu vou colocar o nome dessa outra menina aqui de Helena. Então, até então, estava tudo bem. A Lena passou a ficar mais com a gente a partir daí. E só mais um detalhe aqui. Na turma, as meninas todas não gostavam da Maledite. Achavam ela chata, fresca, sei lá. Só eu é que andava com ela. Eu achava que as meninas tinham ciúmes, inveja, porque ela era muito bonita. E modéstia à parte, gente, eu também, tá? Então, eu achava que elas tinham ciúmes, porque mulher tem disso também, né? Enfim,
Passados uns meses, Luiz começou a ficar estranho, frio, distante. O Luiz havia começado a faculdade lá mesmo e parou. Depois ele retornou e caiu na nossa turma. Então eu só fui conhecê-lo no ano seguinte que eu fui morar pra lá. Que eu fui pra lá, né? No ano seguinte que eu fui pra lá. Logo eu já tinha ficado com outros caras nesse tempo antes, né? Um dia nós brigamos e ele jogou na minha cara um rapaz que eu tinha ficado e que eu tinha ido pra casa dele. Ele era ciumento, mas não tinha como ele saber certos detalhes, né? E mesmo que tivesse ido pra casa desse rapaz, gente, não rolou nada, eu juro. Só beijos mesmo. Rolou alguma coisa. Eu não gostei disso. Perguntei quem foi que falou isso e ele desconversou. Nos afastamos. Uns dias depois, eu bati na porta da Maledite e não tinha ninguém. Aí, subindo as escadas pro meu apartamento, dou de cara com ela, com a Maledite, a Lena e o Luiz descendo. Eu fiquei muito surpresa, porque não sabia que eles eram próximos assim. E também elas não me chamaram, né? A gente fazia tudo junto. Deram uma desculpa lá. Eu fiquei um pouco sem jeito e subi para casa. Mais tarde, batem na minha porta e era o Luiz. Ele entrou, ficou falando que sentia a minha falta e nós ficamos. Depois ficou nisso. A gente ficava e ele mudava comigo. Eu conversava com a Maledite e ela sempre dizia que eu não merecia aquilo, que era para acabar com tudo. Que eu era linda para ele e ele era feio, tinha que dar graças a Deus por mim. Para mim, conselhos de amiga mesmo, sabe? Bom, eu estava apaixonada e sofria com isso, mas uma hora eu cansei e acabei tudo de vez. Foi perto das férias e eu fui para minha cidade. Ele não parava de mandar e-mails e eu respondia a alguns. Eu estava blindada, eu não queria mais sofrer. A Maledite também mandava mensagem para saber como eu estava e perguntava se o Luiz tinha me procurado. Para mim era normal ela perguntar isso. Afinal, éramos amigas e eu desabafava com ela e ela sabia o quanto eu estava mal. Acabaram as férias, eu voltei com uma grande amiga da minha cidade para lá. Vou chamá-la aqui de Tatá. Eu não queria ir sozinha e ela estava de férias do trabalho e foi passar uns dias comigo lá. A Tatá e eu somos amigas até hoje. Nossa amizade já tem 20 anos. Chegando lá, saímos juntas com a Maledite, pois a Lena não estava. Eu não me lembro por quê. A Tatá me falou: "Nossa, eu não vou com a cara dessa menina. Nossa, chata demais." Eu não liguei, pois já estava acostumada às pessoas acharem ela chata. Só a trouxa aqui que não achava, né? O Luiz chegou e começou a me procurar. Batia no meu apartamento pra gente conversar, mas eu não queria. E a Tatá foi embora. A Lena chegou e a Maledite começou a ficar diferente comigo. Tipo, sarcástica. Me zoava demais. Me criticava, essas coisas, sabe? O Luiz não largava o osso e eu, ainda apaixonada, acabei dando outra chance e ele realmente mudou. Assumimos o namoro, ele me deu uma aliança de compromisso e formamos ali um casal normal. Os encontros lá na cobertura deles sempre rolava... Eu acho que é isso. Rolava festas boas e eu sempre estava por lá. Eu, a Maledite e a Lena. Em alguns desses encontros, a Maledite levou o noivo. Foi a primeira vez, pois na maioria das vezes que ele ia, ela não o levava. Numa dessas festas que ela foi sem ele, ela bebeu muito. No final da noite, o pessoal já tinha ido embora e eu iria dormir lá com o Luiz. E as duas não saíam de lá. Ficamos na cozinha conversando e ela começou a falar e falar. Surgiu então um assunto de beijo que a Lena do nada puxou. Então a Maledite pega e fala que não gostava de beijo muito molhado. Aquele beijo que a pessoa quase pega até o seu queixo. E deu alguns detalhes que eu não me lembro mais. Nessa hora eu gelei, pois ela descreveu o beijo que o Luiz dava em mim. Ela me olhou com um sorrisinho estranho e a Lena gargalhava. O Luiz então me chamou para dormirmos lá em casa porque aquilo ali ia render e a gente estava cansado.
Eu aceitei e descemos. Não consegui dormir aquela noite. Eu fiquei com aquilo na cabeça. E sabe quando você começa a montar as peças de quebra-cabeça? Começou a vir na minha mente várias e várias vezes que eu peguei elas lá na casa deles, ou na escada, que eu pensava ser casual, né? Enfim, foram muitas coisas na minha mente, mas eu pensei que estava doida, pois não tinha como provar, né? E era minha amiga, ela não faria isso comigo. Só que não. Cadê? Até me perdi. Dali pra frente, elas mudaram comigo. As duas eram assim, unha e carne, e não me chamavam pra mais nada. Elas debochavam de mim de forma sutil e eu comecei a entristecer, comecei a desconfiar cada vez mais. Um dia eu não aguentei e falei: vou tirar essa história limpo. Confrontei o Luiz perguntando por que ele fez aquilo comigo e por que estava tão confuso no início. Ele desconversou e eu disse que sabia que tinha outra pessoa, mas isso eu sabia mesmo. E ele disse que era uma ex que eu não conhecia. Eu perguntei o nome e ele não me falou de cara. Então, aí eu tive a resposta. Porque se fosse verdade, ele falaria o nome, já que eu não conhecia, né? Não falei mais nada. E daí, 2 dias depois, eu sonhei que os dois estavam se beijando. Fiquei matutando em como descobrir isso. Pois eles iam negar, né? A única que poderia me falar era a Lena. Mas como? A Maledite não nos deixava sozinhas nunca. Então, uns dias depois, eu chamei ela na janela do meu apartamento, lá embaixo, e disse que o meu carregador estava com problemas e se ela podia ir lá levar o dela, pois havia torcido o meu pé. Nossos telefones eram iguais. Gente, foi o que me veio à cabeça para eu ficar sozinha com ela, pois a Maledite era um carrapato. E como era a hora de almoço, ela ficou lá fazendo almoço e a Lena subiu. Lena era evangélica, pasmem. Acredite se quiser. Então, eu fui apelativa sim. Fiz um teatro que poucas atrizes conseguiriam. Ela entrou e eu expliquei que não tinha nada daquilo e que eu precisava era ficar sozinha com ela. Aí, eu comecei a chorar muito, sabe? Eu não sei como eu consegui, mas eu chorei. Mas foi teatro também o choro, é isso? Não sei como consegui, mas chorei e apelei para que se ela acreditasse mesmo em Deus, que aquela era a provação dela trazer a verdade, que aquela era a provação. É isso? Dela trazer a verdade para uma pessoa que estava sendo enganada e sofrendo muito com isso. Eu apelei para o lado bom dela e deu certo. Ela me implorou para não contar para a Maledite que foi ela. Eu prometi, e realmente, até hoje a idiota não sabe que foi ela que me contou tudo. Lena me disse que era verdade, que os dois ficaram várias vezes naquela época e que ele ficava muito dividido entre nós duas. E ele me escolheu. Que foi aí que a Maledite ficou pé da vida e começou a me destratar e a provocar o Luiz com aquelas insinuações. Gente, foram muitas, tá? Mas eu não lembro de todas. Ou seja, a Maledite mesmo se entregou. Acredito que ela fez de propósito. Mas a Lena acha que ela fazia era para provocar o Luiz. Enfim, o que interessa é que para mim ela era uma irmã. Eu tinha carinho por ela e fui a única que fiquei do lado dela. E ela me deu uma facada nas costas. Quando eu pensava que ela estava preocupada comigo e perguntava das conversas minha e do Luiz, era para especular. Olha, Ana, traição de marido ou namorado dói, mas a traição de uma amiga dói imensamente mais. Como eu tenho palavra, a Lena desceu e eu liguei para o Luiz vir para minha casa imediatamente. Ele veio e eu o coloquei contra a parede. E ele me contou tudo. Disse que ele ficava pé da vida comigo porque eu falava com a Maledite que ele beijava mal. Que tinha... Ele me contou tudo. Disse que ele ficava pé da vida comigo porque eu falava com a Maledite que ele beijava mal, que tinha mau hálito, que não sabia o que fazer para sair fora dele. Ana, eu nunca falei isso para ela. Eu falei com ele que aquilo era tudo mentira. Ela manipulou tudo o tempo todo.
Ele disse que ela falava que eu tinha pena de deixá-lo, etc. Enfim, chegou a hora de confrontá-la e eu levei o Luiz para ela falar tudo aquilo na minha cara. Descemos e quando a Maledite abriu a porta já tomou um susto, né? Ana, eu sou muito de boa, mas nesse dia o baque foi tão forte que eu mostrei um lado meu muito agressivo, até violento. Já chutei a porta e entrei. Meti o dedo na cara dela e falei, agora eu quero ver se você vai ser mulher pra falar a verdade na minha cara. A Maledite, fodona, não posso falar. A Maledite tremia igual vara verde. Um olho esbugalhado de medo, de susto. A Lena ficou pasma na hora que me viu daquele jeito. As duas pensavam que eu era uma mosca morta, sabe? De fato. O Luiz, então, começou a jogar tudo na cara. Começou a falar tudo e contou tudo. A Lena ficou calada num canto. Certamente com medo de eu falar que tinha sido ela. Covarde. Eu tava nem aí pra ela. Meu negócio era com a Maledite. Depois de muitas trocas de farpas entre Luiz e Maledite, eu mandei que ele e o Luiz calasse a boca e falei com a Maledite. Agora é você que vai me falar a sua versão. E aí ela começou a falar, me pediu perdão, disse que ela tinha se apaixonado e por isso ficou com ele, blá blá blá. Só balela. Eu chutei a cadeira da mesa delas e a cadeira foi pro outro lado da cozinha. Ela achou que eu ia bater nela e ficou encurvada ali, meio que protegendo o rosto. Eu cheguei bem próximo dela e disse que tudo que ela me fez foi pura sacanagem, pura maldade. Paixão porcaria nenhuma. Se eles estivessem apaixonados, o que pode ocorrer com qualquer um, se fossem decentes, teriam me dito, ou se afastado um do outro, ou só ficado algumas vezes, ou assumido a relação deles e pronto. Não teria essa manipulaçãozinha de inverdades causando mal-estar dos dois lados. Ela feriu a mim e a ele também. Disse que se era ele que ela queria, tava ali de bandeja. Acho que eu disse que se era ele... é isso? Disse que se era ele que ela queria, tava ali, de bandeja. Pois eu não queria mais. Saí e o Luiz veio atrás chorando. Falei com ele que eu não queria papo naquele momento e que me deixasse quieta. Luiz subiu para a casa dele. Eu disse, antes de sair da casa dela, que eu poderia ir na casa do noivo dela contar tudo. Ele morava do lado da minha avó, mas que eu não ia fazer isso, porque a justiça maior é a de Deus. E essa é no tempo e na forma dele. E que o mal que ela fez ali para todos nós, ela iria prestar contas a Deus e não a mim. Ana, uma amiga te trair dói 10 vezes mais do que um homem te trair. Isso aconteceu há 2 anos da gente se formar. Tive que aguentar as duas mais 2 anos ainda. Logo depois que isso aconteceu, eu e as meninas da República resolvemos cada uma seguir o seu caminho. Começou a não dar mais certo o convívio com uma delas. E eu tava doida pra sair daquele prédio. Já não bastava ver o Luiz, a Maledite e a Lena na faculdade, ainda tinha que ver em casa também. Me mudei e fui morar sozinha. Ana, depois que me mudei, a coisa começou a ficar feia. Eu senti um alívio inicial ao sair de lá. E o apartamento onde fui morar era muito lindo. Mas comecei a ficar cada vez mais triste, desanimada, sozinha. Luiz não saía do meu pé e também estava mal. Com o tempo e a carência, acabei cedendo e nós voltamos. Luiz estava sempre comigo, mas sinceramente eu me sentia presa a ele e muito infeliz. Só que eu não conseguia mais sair daquilo. Acredito que a carência, não sei, acredito que era carência, né? Eu não comia muito bem, eu tive uma diarreia que durou 1 mês e nenhum médico entendia o porquê, já que os exames eram normais. Depois tive uma bactéria na garganta que passou para os 2 ouvidos, que durou mais de 1 mês também. Minha mãe teve que largar o trabalho para ficar comigo, pois eu sentia muita dor e não conseguia comer nem fazer nada. O médico disse que tentaria um último antibiótico e se não funcionasse teríamos que fazer uma raspagem. Mas deu certo esse último. Daí eu comecei a não dormir bem à noite.
Ficava até 3, 4 horas da manhã, assim, com insônia. Comecei a sentir como se tivesse alguém no meu quarto, sempre que eu apagava as luzes para dormir. E isso começou a se intensificar de tal forma que eu passava a noite inteira com a luz e a TV ligadas. Ana, os meus pais são católicos e a família da minha mãe toda é católica. Tenho até um tio que é padre. A parte do meu pai já tem espíritas. Eu sempre quis frequentar o espiritismo, mas os meus pais não deixavam. Não me pergunte o porquê. Independente disso, eu sempre estudei e pesquisei sobre o espiritismo. Desde muito nova, aconteciam fenômenos comigo, inexplicáveis. Sonhos reais demais, mas isso é assunto para uma outra hora. O que eu quero dizer é que eu comecei a entender o que estava acontecendo ali dentro do meu apartamento. Eu orava muito, e quanto mais eu orava, mais intenso ficava aquilo. Era sempre a presença de alguém dentro do quarto, e quando eu deitava na cama, eu sentia essa presença atrás de mim. Um dia eu percebi, não sei como, que era o corpo de um homem com um rosto animalesco, que lembrava um leão. Eu não vi aquilo nitidamente, tá? Eu não sei explicar, mas eu sabia que era assim. Eu comecei a sentir a respiração atrás de mim na cama. Eu ouvia nitidamente aquela respiração forte, quente, atrás do meu pescoço, e eu congelava de medo. Até que um dia, Ana, juro por Deus que isso aconteceu, essa entidade assoprou meu cabelo. O sopro foi tão forte que meu cabelo voou assim pro meu rosto. Eu dei um salto da cama de pavor e falei: aparece então! Vamos acabar com isso agora! Quer aparecer? Aparece pra mim agora! Olha, eu sou uma pessoa que meio que surta assim sob pressão muito forte, sabe? Eu crio uma coragem do nada. E aí não apareceu nada. Aí eu ajoelhei na cama e pedi a Deus para tirar aquilo dali, para me ajudar. Pedi aos meus anjos da guarda, tudo. Depois desse dia as coisas começaram a melhorar. Já não sentia mais nada ali e comecei a dormir bem. A Maledite começou a ser mais excluída na turma. Brigou com a Lena e isso abalou a amizade delas. Já eu voltei a sentir mais alegria. Fiz amizade com uma menina muito bacana que virou minha companhia. E no final da faculdade, o Luiz foi fazer estágio em uma fazenda lá em outro estado. Ficávamos sem nos falar, às vezes por dias, pois lá era muito afastado e não pegava celular. Esse afastamento me deu forças para ver as coisas mais assim de fora e eu consegui terminar com ele. Foi um peso que eu tirei das costas. O Luiz relutou muito. Voltou para Minas e ficou me perseguindo, literalmente. Tive que pedir pro meu pai intervir e falar com ele. Só aí que o Luiz me deu um espaço. Foi tudo muito confuso. Chegou a formatura, foi um festão daqueles. Eu e minha família nos divertimos demais. O Luiz não foi à formatura. Eu acho que ele foi bobo de não ter ido, mas disse que não iria se eu não voltasse com ele. Então, ele não foi mesmo. Depois disso, segui de volta para minha cidade, comecei a trabalhar, namorei, terminei, conheci meu marido e me casei. Hoje eu tenho um filho de 1 ano e 4 meses. Meu filho nasceu com um problema muito grave de coração. Descobrimos após o parto. Ele não podia frequentar creche, tomava remédio, iria fazer a cirurgia de peito aberto com 8 meses. Ai, Ana, que sufoco. Tudo que eu passei pareceu bobo perto do que eu passei com meu filho. O medo de perder um filho é a coisa mais assustadora que alguém pode passar. Eu me afastei do trabalho para cuidar dele. Ele fez a cirurgia de peito aberto com 8 meses. Uma cirurgia grande. Foram dias tensos na UTI. Eu vi crianças morrerem lá. Eu passei muita tristeza. Aliás, assombrados, sempre que passarem perto de um hospital, orem. Orem pelas mãezinhas e paizinhos que estão lá lutando pelos seus filhos. Eu fiquei 10 dias lá. Tem pessoas há 6 meses lutando pela vida dos filhos. Orem sempre. Não é fácil. Mas ele foi um guerreiro e venceu essa guerra. Hoje ele não é mais considerado um cardiopata e terá vida normal. Deus é maravilhoso. Não sei da vida do Luiz, não sei da vida da Maledite.
A Lena trabalha próximo da minha casa e até hoje me pede desculpas por tudo. Diz que não sabe por que compactuou com aquilo e que eu não merecia. Eu acredito desacreditando. Ela não é confiável. Eu não sinto isso. Ah, a Maledite me pediu perdão na formatura, chorando, bêbada. Eu disse que perdoava sim e que ela fosse feliz. Ela então disse que iríamos manter contato. E eu expliquei a ela que eu perdoava, mas que eu não esqueceria e que a minha amizade ela jamais ia ter de volta. O meu perdão sim, minha amizade nunca mais. Ana, o que você acha sobre essa história? Será que foi trabalho essa entidade aí? Até hoje me pergunto. Foi uma etapa super sombria da minha vida. Enfim, um grande beijo pra você. Caí um dia de paraquedas no seu canal e viciei. Você é demais. Obrigada. Um beijo pra você. Muito obrigada. Então, não saberemos, né? Estranho que depois de dar todo esse chega pra lá e tentar começar uma vida sozinha e, né, passando por cima disso tudo, que essa presença tenha aparecido ali, né? Essa presença masculina com essa rosto ou cabeça de leão, não sei, talvez até tenha uma entidade com esse perfil, não é? Não lembro agora. Mas pode ser, será que ela fez alguma coisa? Ou foi só a intenção, alguma má intenção projetada, ou não sei. Deixem as suas opiniões sempre com respeito, por favor. Se já aconteceu algo parecido, conta pra gente. Uma coisa que a gente vê muito é esse lance de, infelizmente, a Maledite ser justamente a melhor amiga. Aquela que fala que tá ali, que não sei o que lá, mas se você começar a abrir os olhos, você começa a falar, é amiga, né? Mas será que isso não sei, né? Então, zoião aberto. Ok? Bom, pessoal, esse foi o relato de hoje. Um grande beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui. Cuidado com as maledites. Mais ainda com as maledites que se fazem de amigas. Tchau. Fui.